Roma não perdeu esta guerra no campo de batalha. Perdeu-a na sua consciência. Como pôde o maior império do mundo, a máquina militar que humilhou Cartago e dominou a Grécia, temer um simples pastor? Por que, depois de enviar legiões, pretores e generais, Roma precisou de uma adaga na escuridão para vencer? Que tipo de inimigo força um império a trair a própria palavra? Há algo ainda mais inquietante. A paz que Roma ofereceu não era o fim da guerra, era o início da traição. Para entender a guerra mais humilhante de Roma, é preciso seguir o rastro de uma mentira que mudou tudo. Tudo começou com uma promessa. No ano 150 a.C., o pretor romano Sérvio Sulpício Galba reuniu os lusitanos sob uma garantia solene: terras, paz e um futuro dentro da ordem romana. Para um povo exausto por anos de guerra, a oferta parecia uma saída. Depuseram as armas, concentraram-se em campo aberto, confiaram. Foi então que Roma mostrou sua verdadeira face. Galba não entregou acordos, entregou aço. 15.000 homens desarmados foram massacrados sob o sol da Espanha. 9.000 mais foram acorrentados e vendidos como escravos. Não foi uma batalha, foi uma execução planejada. Para o Senado, aquilo foi uma necessidade estratégica, uma limpeza destinada a pacificar uma província rebelde. Para os sobreviventes, foi o dia em que a palavra Roma deixou de significar lei e passou a significar monstro. Como se combate um poder que mata mesmo quando promete paz? Como se resiste a uma república que trai justamente no momento da rendição? Nesse dia, morreram quase todos os líderes lusitanos. Quase todos. Porque dentre a lama, o sangue e a fumaça, um homem conseguiu escapar. Não tinha linhagem, não tinha riquezas, não tinha exército. Não era rei nem general. Era um pastor. Sua única posse era a memória. Ele tinha visto seus irmãos caírem confiando na palavra romana. Ele tinha entendido que a guerra contra Roma não seria travada com regras romanas. Seu nome era Viriato. E sem saber, Galba não apenas cometeu um massacre. Ele criou o inimigo mais perigoso que Roma enfrentaria na Espanha. A partir desse instante, a guerra deixou de ser um conflito entre exércitos e se tornou uma caçada. Roma, a superpotência do Mediterrâneo, capaz de esmagar reinos inteiros, viu-se incapaz de subjugar um punhado de tribos no extremo ocidental do mundo conhecido. Para o Senado eram pastores, caçadores, homens sem disciplina. Para os generais em campo, logo seriam algo muito diferente. Um pesadelo que não dava as caras, que atacava e desaparecia, que conhecia cada colina e cada trilha. O massacre não trouxe paz, trouxe memória. E essa memória, encarnada em um único homem, estava prestes a ensinar a Roma que o medo nem sempre nasce da força, mas sim da traição. Viriato não nasceu como um herói. Não foi escolhido por deuses, nem proclamado por nobres. Ele surgiu porque não havia mais ninguém. Depois do massacre, o mundo que ele conhecia havia desaparecido. Os líderes estavam mortos, as tribos desfeitas, a confiança enterrada junto a milhares de corpos. A única coisa que sobreviveu foi a lembrança da traição, e essa memória se tornou sua arma mais afiada. Como se luta contra um inimigo infinitamente mais forte. Como se enfrenta um império que não respeita pactos nem juramentos. Viriato entendeu algo essencial. Contra Roma não se vence obedecendo às suas regras. Não reuniu um exército regular. Não buscou coroas nem títulos. Reuniu homens que conheciam a montanha, pastores, caçadores, guerreiros acostumados a viver com pouco. Ensinou-lhes a mover-se como a névoa, a atacar como o fogo e a desaparecer antes que o inimigo pudesse responder. Para as legiões, treinadas para o choque frontal, aquilo era desesperador. Marchavam durante dias para não encontrar ninguém. Guardavam caminhos que ninguém usava. Defendiam acampamentos que não eram atacados. Roma não lutava contra soldados, lutava contra o terreno, contra o tempo e contra o cansaço.
Viriato não impunha disciplina com castigos, impunha-a com o exemplo. Comia o mesmo que seus homens, dormia no chão como eles, recusava o botim pessoal e repartia o ouro capturado. Não prometia glória, prometia sobrevivência. E essa promessa, nascida do sofrimento compartilhado, gerou uma lealdade que Roma não soube compreender. Como subornar um homem que não luta por riqueza? Como intimidar quem já perdeu tudo? Enquanto isso, em Roma, o problema começava a crescer. O que havia começado como uma revolta local transformava-se em uma humilhação constante. As legiões enviadas à Espanha retornavam exaustas, derrotadas ou não retornavam de forma alguma. Os relatórios falavam de emboscadas impossíveis, de patrulhas aniquiladas sem deixar rastro, de um líder que parecia estar em toda parte e em nenhuma. O pastor sem nome começava a se tornar uma sombra que perseguia a República. Viriato não buscava destruir Roma em um único golpe. Buscava algo mais perigoso: desgastá-la, cansá-la, obrigá-la a duvidar de sua própria invencibilidade. E nesse lento processo, o sobrevivente de um massacre estava construindo o mito que em breve colocaria o império em xeque. Roma estava acostumada a guerras com uma frente clara, com um inimigo visível e uma batalha decisiva. Na Espanha, não encontrou nada disso. Encontrou silêncio. Encontrou caminhos vazios, aldeias abandonadas e colinas que pareciam observar as legiões avançar sem oposição. Os generais romanos marchavam esperando o choque final e só recebiam desgaste. Cada dia sem batalha era uma derrota invisível. Como se impõe o medo quando não há a quem intimidar? Como se demonstra o poder quando o inimigo se recusa a se apresentar? A guerra que Viriato havia imposto não buscava vitórias espetaculares, buscava cansar. Atacava os suprimentos, emboscava pequenas unidades, desaparecia antes que os reforços chegassem. As legiões projetadas para esmagar exércitos viam-se obrigadas a proteger comboios, a dividir forças, a vigiar cada colina. O terreno tornou-se uma arma. Onde um centurião via uma elevação sem valor, os lusitanos viam uma armadilha. Onde um legado via uma floresta, Viriato via 1000 esconderijos. O impacto psicológico foi devastador. Os soldados romanos dormiam armados, marchavam tensos, desconfiavam até do silêncio. O inimigo não atacava quando era esperado, atacava quando baixavam a guarda. Uma patrulha desaparecida, um acampamento incendiado ao amanhecer, um oficial morto sem que ninguém visse o assassino. Roma, que se orgulhava de sua disciplina e controle, começou a sentir algo desconhecido: insegurança. Que valor tem um exército perfeito se não pode obrigar o inimigo a lutar? Os relatórios que chegavam ao Senado falavam de uma guerra que não avançava. Mais homens eram enviados, mais ouro era gasto, e mesmo assim a situação não melhorava. Cada general prometia resultados rápidos e retornava derrotado ou desonrado. O problema já não era apenas militar, era político. A Espanha estava se tornando um poço sem fundo de recursos e prestígio. E o pior era que o responsável não era um rei poderoso nem uma coalizão de estados, mas sim um pastor que se recusava a ser encontrado. Enquanto isso, Viriato observava. Não se deixava arrastar pela impaciência, nem pelo orgulho. Ele sabia que o tempo jogava a seu favor. Cada dia que Roma permanecia presa naquela guerra irregular era um dia em que o mito da invencibilidade romana se erodia. As tribos vizinhas começaram a prestar atenção. Se Roma podia ser detida ali, talvez não fosse invencível em nenhum lugar. A guerra contra fantasmas estava conseguindo algo que nenhuma batalha frontal havia conseguido: humilhar Roma. E quando um império começa a se sentir humilhado, a resposta geralmente é extrema. As legiões ainda não sabiam que essa fase não era o fim, mas o prelúdio de uma derrota ainda mais dolorosa. Porque muito em breve, Roma tentaria forçar uma batalha.
e Viriato estava pronto para transformá-la em uma armadilha. Roma decidiu que aquela guerra não podia continuar assim. A humilhação era constante e o desgaste insuportável. Para recuperar o controle, o Senado enviou Caio Vetílio, um pretor com um exército completo e uma ordem clara: obrigar Viriato a apresentar batalha e esmagá-lo. Vetílio avançou com segurança, convencido de que a disciplina romana bastaria para encurralar o pastor. E por um momento, acreditou ter conseguido. Viriato foi cercado em um vale, com as rotas de retirada aparentemente cortadas. 10.000 lusitanos contra uma força romana superior. Para Roma, o fim parecia inevitável. Mas Viriato não estava preso. Estava esperando. Em vez de pedir a seus homens que lutassem até a morte, fez-lhes uma pergunta simples: se queriam ser livres. Em seguida, ordenou uma manobra que desafiava toda a lógica romana. Não atacou o centro do exército inimigo. Criou uma distração, enquanto uma parte de suas forças provocava o caos. Ele conduziu o grosso de seus homens por um desfiladeiro estreito que os exploradores romanos haviam ignorado. Quando Vetílio compreendeu o engano, já era tarde. O inimigo havia desaparecido. A maioria dos generais romanos teria se conformado em ter escapado. Viriato não. Ele sabia que Roma deveria aprender uma lição. Enquanto Vetílio reorganizava suas tropas para persegui-lo, convencido de que o inimigo fugia, os lusitanos retornaram. Caíram sobre a retaguarda romana com uma ferocidade absoluta. O que se seguiu não foi uma batalha ordenada, foi uma carnificina. Vetílio morreu no combate. 4.000 romanos caíram com ele. O resto fugiu rompendo as fileiras, perseguidos por homens que horas antes pareciam condenados. A notícia abalou Roma como um terremoto. Um pastor havia aniquilado um exército pretoriano. O inseto irritante havia se transformado em uma ameaça real. Pela primeira vez, o Senado compreendeu que não enfrentava uma simples revolta, mas um líder capaz de derrotar as legiões em seu próprio jogo. A derrota não custou apenas homens, custou prestígio. E para Roma, o prestígio era tão valioso quanto o território. A partir desse momento, a guerra mudou de escala. Já não se tratava de pacificar uma província, mas de restaurar a autoridade da república. Mais legiões, generais mais experientes e maiores recursos foram enviados. Mas também se semeou algo novo no coração romano: o medo. Se um homem sem exército regular podia destruir um pretor, o que mais poderia conseguir? A primeira grande derrota marcou um ponto sem retorno. Roma já não podia recuar sem admitir sua fraqueza. E Viriato, com aquela vitória, havia demonstrado que a invencibilidade romana era um mito. O império estava ferido em seu orgulho, e quando Roma sangra, responde com uma violência ainda maior. Viriato deixou de ser apenas um chefe guerrilheiro no momento em que Roma começou a temer seu nome. A derrota de Vetílio não foi um acidente isolado, foi um sinal. As tribos da Espanha entenderam isso antes do Senado. Celtíberos, vetões e outros povos que até então observavam à distância começaram a se unir. Não o faziam por promessas de butim, nem por ambição territorial. O faziam porque Viriato representava algo que Roma não podia oferecer: a possibilidade real de resistir. Essa mudança foi crucial. A guerra já não era uma sucessão de emboscadas, era uma causa comum. Viriato não governava de um trono, liderava da frente, não impunha sua autoridade, ganhava a cada dia compartilhando o perigo, a fome e o cansaço. Rejeitava os luxos, repartia o botim e castigava a cobiça. Para seus homens, não era um senhor, era um dos seus. E essa proximidade criou uma lealdade que nenhum suborno romano podia quebrar facilmente. Roma, em contrapartida, começou a cometer erros. Enviava generais com a expectativa de uma vitória rápida e se deparava com derrotas humilhantes. Cada fracasso aumentava a fama do pastor. Cada legião vencida transformava Viriato
em uma lenda viva. Os desertores romanos começaram a se juntar às suas fileiras, fornecendo informações, táticas e conhecimento do inimigo. Para o Senado, aquilo era intolerável. Não estavam apenas perdendo homens e dinheiro, estavam perdendo autoridade. A figura de Viriato transformou-se em um símbolo perigoso, não porque aspirasse a destruir Roma, mas porque demonstrava que Roma podia ser detida. Em um império construído sobre a ideia de inevitabilidade, essa demonstração era uma ameaça existencial. Os relatórios falavam de um líder incorruptível, de um inimigo que rejeitava o ouro e desprezava os títulos. Como negociar com alguém que não deseja nada do que Roma oferece? Como intimidar um homem que não teme perder o que nunca quis? A resposta romana foi escalar o conflito. Mais legiões, mais campanhas, mais pressão. Mas quanto maior a força empregada, mais evidente se tornava o problema. A guerra se prolongava, o custo aumentava e a vitória continuava sendo esquiva. Viriato havia conseguido algo extraordinário: transformar uma resistência local em uma humilhação prolongada para a República. O pastor havia se tornado um símbolo, e Roma, que sempre entendeu o poder dos símbolos, sabia que deveria destruí-lo. Não bastava derrotá-lo em batalha, era preciso eliminar o que ele representava. A partir desse momento, a guerra deixou de ser apenas militar. Tornou-se uma luta para quebrar uma ideia. E para Roma, quando a espada não funciona, sempre resta outra arma. Roma começou a aceitar uma verdade incômoda. As legiões não estavam ganhando. Anos de campanhas, milhares de homens e uma fortuna em ouro não haviam conseguido quebrar um inimigo que se recusava a lutar como o império esperava. Cada novo general prometia resultados decisivos e voltava com desculpas. O problema já não era tático, era estrutural. Como você impõe seu poder quando o adversário não quer seu território, não deseja seus títulos e não teme seu castigo? O Senado entendeu que continuar enviando exércitos apenas prolongaria a humilhação. A guerra havia se tornado um sumidouro de recursos e prestígio. A Espanha não oferecia uma vitória rápida, nem um triunfo para exibir. Oferecia desgaste. E quando a força deixa de ser suficiente, Roma recorre à sua arma mais antiga e eficaz: o ouro. O suborno não era uma exceção moral, era uma ferramenta política. Havia comprado cidades, reis e exércitos inteiros. Agora tentaria comprar a guerra. O primeiro objetivo foi o próprio Viriato. Chegaram emissários com promessas de riquezas, honras e reconhecimento. Ofereceram-lhe exatamente o que Roma sempre oferecia aos inimigos úteis: um lugar dentro do sistema. Viriato recusou tudo. Não lutava por poder, lutava por seu lar. Não buscava palácios, dormia sobre a terra. Essa incorruptibilidade, que havia sido sua maior fortaleza, começou a se tornar um problema até para Roma. Se o líder não podia ser comprado, era preciso buscar outra fissura. Então, o enfoque mudou. Roma deixou de olhar para a frente e começou a olhar para os lados. Observou os homens que cercavam Viriato, seus generais, seus companheiros de campanha, aqueles que compartilhavam vitórias e butim. Nenhum grupo é completamente imune à tentação, e o Senado o sabia. O ouro não precisava convencer a todos, bastava convencer a alguns. Enquanto isso, a guerra seguia. As escaramuças continuavam, as emboscadas desgastavam as legiões e a humilhação persistia. Mas nos despachos romanos, a batalha já se travava em outro plano. Não se tratava de derrotar um exército, mas de quebrar uma lealdade. Quanto vale a fidelidade quando o cansaço se acumula? Quanto pesa uma década de guerra diante da promessa de um futuro sem ela? Roma havia compreendido algo essencial. Não precisava vencer Viriato no campo de batalha. Precisava isolá-lo. E quando um líder fica sozinho, mesmo o mais invencível se torna vulnerável. A República se preparava para dar o golpe que suas legiões não haviam conseguido dar. Um golpe silencioso, definitivo e profundamente romano.
Audax, de Talco e Minuro chegaram ao acampamento romano convencidos de que a parte mais difícil havia terminado. O trabalho estava feito. O homem que havia humilhado Roma e obrigado o Senado a negociar jazia morto. Só restava cobrar. Apresentaram-se ao general romano com a segurança de quem acredita ter comprado seu futuro. Exigiram a recompensa prometida: ouro, proteção, um lugar dentro do mundo romano. O general os observou em silêncio. Não viu aliados nem heróis. Viu ferramentas. Homens que haviam vendido seu próprio líder, que haviam traído quem lhes havia dado honra, vitórias e propósito. Para Roma, isso não era admirável, era desprezível. Quando a utilidade termina, a ferramenta é descartada. Então veio a resposta, fria e definitiva, uma frase que resumia séculos de pragmatismo imperial. Roma não paga traidores. Não houve ouro, não houve terras, não houve futuro. Apenas desprezo. Em um instante, compreenderam a magnitude de seu erro. Haviam assassinado seu salvador e destruído seu povo por nada. Roma havia ganhado, mas não tinha nenhuma intenção de recompensar a deslealdade. Para o império, pagar a traidores era admitir que a traição tinha valor, e Roma podia usá-la, mas jamais respeitá-la. Expulsos do acampamento, desarmados e marcados, os 3 homens ficaram presos entre 2 mundos. Para os romanos, eram indignos. Para os lusitanos, monstros. A história mal os menciona novamente, porque seu destino não importava. Provavelmente morreram sozinhos, perseguidos, odiados por ambos os lados. Seu legado não foi a riqueza, foi a infâmia. Enquanto isso, o acampamento lusitano despertava. A ausência do líder transformou-se em pânico. O grito que percorreu as tendas não foi um grito de guerra, foi um lamento de dor. Encontraram Viriato morto em sua própria tenda, não cercado de inimigos caídos, mas assassinado enquanto dormia. A raiva foi imediata, mas também a confusão. Um exército invencível transformou-se, em um instante, em um corpo sem cabeça. Roma havia executado sua jogada final. Não havia vencido com legiões nem com estratégia brilhante. Havia vencido quebrando algo mais profundo que uma linha defensiva. Havia quebrado a confiança. E quando a confiança morre, a resistência desmorona por dentro. A frase "Roma não paga traidores" não foi apenas uma resposta. Foi a sentença de morte de uma nação. A morte de Viriato não foi apenas a queda de um líder. Foi a ruptura imediata de tudo o que sustentava a resistência. Durante anos, aquele exército havia funcionado como uma extensão de sua vontade. Ele era o cérebro que pensava a guerra, o coração que mantinha unidas as tribos e a autoridade que impunha disciplina sem recorrer ao terror. Sem ele, não restou uma estrutura, apenas homens armados dominados pela raiva e pelo desconcerto. O funeral tornou-se um lamento coletivo. A pira ardeu durante dias. Os guerreiros que não temiam a morte choravam sem vergonha. Não choravam unicamente um chefe caído. Choravam o fim da esperança. Haviam provado a vitória. Haviam humilhado Roma. Haviam sentido pela primeira vez o que significava não se ajoelhar diante do império. Tudo isso havia se extinguido em uma única noite, não por uma derrota militar, mas por uma traição. Tentou-se continuar. Escolheu-se um novo líder, um guerreiro valente chamado Táutalo. Mas o carisma não se herda. A autoridade de Viriato não provinha do cargo, provinha da confiança absoluta que havia construído durante uma década de guerra. Sem essa figura, as tribos começaram a se olhar com desconfiança. Cada chefe pensou em salvar os seus. A unidade se fraturou. O medo retornou. Roma observou a distância e não atacou de imediato. Não precisava. Sabia que o veneno da traição faria seu trabalho. O tratado de paz foi rasgado em silêncio. O título de Amicus Populi Romani deixou de fazer sentido. As legiões receberam novas ordens e avançaram sem pressa.
Desta vez não encontraram emboscadas magistrais, nem retiradas calculadas. Encontraram resistência desorganizada. As últimas incursões lusitanas foram desesperadas e breves. A nova liderança carecia da visão estratégica que havia mantido as legiões sob controle. Um por um, os focos de resistência foram esmagados. Povo por povo, vale por vale. Os homens que haviam derrotado pretores e cônsules se rendiam agora a simples centuriões. Não por covardia, mas porque já não havia um propósito comum que justificasse a luta. A Confederação Lusitana dissolveu-se. Roma não celebrou uma grande vitória, porque não a houve. O que se seguiu não foi uma guerra, foi uma execução lenta. O Império havia esperado que a resistência se desintegrasse por dentro antes de golpear. E quando o fez, não encontrou um inimigo digno, mas um povo exausto. Com a morte de Viriato, Roma não apenas eliminou um adversário, eliminou a ideia de que a Hispânia podia se unir sob uma única liderança. O colapso não foi imediato, foi total. E sobre essas ruínas, o Império estava prestes a impor uma paz ainda mais cruel que a guerra. A paz que veio depois não foi um acordo, foi uma sentença. Com a resistência desintegrada, Roma avançou sem encontrar oposição real. As legiões ocuparam os territórios lusitanos como quem recolhe os restos após um incêndio. Não houve negociação, não houve concessões. O Império não precisava convencer ninguém, só precisava impor. E o fez com a eficácia fria que havia aperfeiçoado durante séculos. As aldeias foram desarmadas, os líderes locais despojados de toda a autoridade. Os jovens em idade de combater foram recrutados ou vendidos como escravos. As terras passaram para as mãos de administradores romanos ou de aliados fiéis à República. O que não podia ser controlado foi destruído. Roma não buscava apenas dominar o território, buscava apagar a própria possibilidade de outro Viriato. A mensagem era clara e deliberada. Resistir levava à ruína. Negociar pela força levava à traição. A única paz aceitável era a submissão. Para as tribos, a derrota não pareceu o fim de uma guerra, mas o início de uma ocupação permanente. As montanhas, que haviam sido refúgio e arma, converteram-se em fronteiras vigiadas. Os caminhos romanos, símbolos de progresso para o Império, foram para os vencidos rotas de controle. Roma reescreveu a história. Nos registros oficiais, Viriato deixou de ser o líder que obrigou a República a negociar e passou a ser um rebelde eliminado pela astúcia romana. A traição foi silenciada. O tratado esquecido. O Império não podia permitir que ficasse registrado que havia sido forçado a reconhecer um inimigo. A memória era tão perigosa quanto a espada. No entanto, entre os povos submetidos, a história sobreviveu de outra maneira. Não em mármore nem em decretos, mas em relatos transmitidos ao fogo, em nomes sussurrados, na certeza de que Roma havia tido medo. Essa memória não provocou novas guerras, mas impediu o esquecimento. Porque, embora o Império tivesse ganhado o território, nunca conseguiu apagar completamente o que havia ocorrido. A paz imposta trouxe ordem, impostos e silêncio. Um silêncio pesado, carregado de resignação. Para Roma, a Hispânia estava finalmente pacificada. Para os lusitanos, a guerra havia terminado sem honra nem justiça. E nesse silêncio, o nome de Viriato deixou de ser o de um homem para se converter em algo mais duradouro. Um lembrete de que mesmo o império mais poderoso pode ser obrigado a negociar e a trair. Roma ganhou a guerra, mas perdeu algo que nunca conseguiu recuperar totalmente. Não foi território, nem recursos, nem controle. Foi a certeza de sua própria invencibilidade. Durante anos, o nome de Viriato não apareceu em celebrações nem em monumentos oficiais, mas circulou nas margens, nos relatos incômodos que o poder preferia não repetir. Porque sua história demonstrava uma verdade perigosa. Roma podia ser detida, esgotada e obrigada a negociar.
Para o império, esse legado era inaceitável. A república se construía sobre a ideia de que resistir era inútil, de que o avanço romano era inevitável. Viriato havia quebrado essa narrativa. Não derrotou Roma em uma batalha final. Fez algo pior. Obrigou-a a se trair para sobreviver. A vitória não veio pela força, veio pelo assassinato e pela mentira. E esse detalhe nunca se encaixou no relato heróico que Roma queria contar de si mesma. Com o passar do tempo, a Hispânia romanizou-se. Chegaram as leis, as cidades, as calçadas. Para muitos, aquilo foi progresso. Mas sob essa superfície, a memória permaneceu. Viriato tornou-se um símbolo silencioso, não de vitória, mas de dignidade. O homem que não quis ser rei, que rejeitou o ouro, que lutou não para conquistar, mas para não se submeter. Sua derrota não o transformou em um fracasso, transformou-o em uma referência incômoda. Mesmo para Roma, sua figura deixou uma lição amarga. O império aprendeu que nem todos os inimigos buscam o que Roma pode oferecer, que há líderes que não podem ser comprados nem intimidados, e que, quando aparecem, a única saída é destruí-los por dentro. Essa lição se repetiria mais tarde, em outros cantos do mundo romano, com outros nomes e outras traições. A história oficial encerrou o capítulo como uma pacificação bem-sucedida, mas a história real deixou uma ferida aberta. Viriato não fundou um reino nem deixou herdeiros políticos, mas deixou algo mais duradouro. A prova de que a resistência, mesmo quando é derrotada, pode obrigar o poder a se mostrar tal como é. Não invencível, mas temeroso. Esse é seu legado incômodo, não o de um vencedor, mas o de um homem que obrigou o império mais poderoso de seu tempo a renunciar à honra para poder vencer. E essa verdade, por mais que Roma tentasse enterrá-la, nunca desapareceu por completo. A história de Viriato não termina com sua morte. Termina com uma pergunta que Roma nunca quis responder. Pode se chamar vitória, um triunfo obtido mediante a traição? O império conquistou a Hispânia, impôs sua lei e escreveu os registros oficiais. Mas para consegui-lo teve que renunciar àquilo que dizia defender: a honra, a palavra dada, a superioridade moral. Roma ganhou o território, mas perdeu a narrativa. Viriato não deixou um estado, nem um exército permanente, nem uma dinastia. Deixou algo muito mais perigoso para um império: um precedente. Demonstrou que o poder absoluto pode ser contido, que a disciplina perfeita pode ser desgastada e que a força, por si só, nem sempre é suficiente. Obrigou Roma a negociar e, ao não poder derrotá-lo de frente, forçou-a a agir das sombras. Essa é a verdadeira medida de seu impacto. Para os vencidos, sua figura não foi a de um líder derrotado, mas a de um homem coerente até o fim. Nunca quis ser rei. Nunca aceitou o ouro. Nunca lutou para conquistar, apenas para não se submeter. Morreu como viveu, confiando nos seus. E essa confiança, paradoxalmente, foi sua única fraqueza. Não caiu por um erro militar, caiu porque acreditou que a lealdade era mais forte que o medo. Roma continuou sua expansão, como sempre o fez. Mas cada vez que um povo resistiu, cada vez que uma guerra se tornou muito longa, cada vez que um líder recusou o suborno, a sombra de Viriato voltou a aparecer. Não como um inimigo, mas como um lembrete. O lembrete de que mesmo o império mais poderoso pode ser obrigado a trair seus próprios princípios para sobreviver. No final, a história não se lembra de Viriato como mais um rebelde. Lembra-o como o homem que fez Roma tremer sem conquistá-la, que a obrigou a vencer da única forma que não podia admitir publicamente. E essa é, talvez, a vitória mais duradoura que alguém pode alcançar diante de um império.